esse processo sobre o qual nós falávamos agora há pouco, né, dessa feiura dos materiais didáticos, às vezes não é nem só dos materiais didáticos, mas é o despreparo do professor que está ali. Eu vi no seu próprio Instagram um professor que em 2019, falando para o 6º ano, meu Deus do céu, o 6º ano tem 12 anos, explicando jeitos de se fazer sexo. E aí eu até peço a licença de quem está aqui nos ouvindo, né? Se houver algum pai que esteja ouvindo com o filho, tire o filho nessa parte, dê pausa agora. Porque ele usa umas expressões assim, ele não só usa, mas ele escreveu isso no quadro. Fio terra, sexo anal, 69, sexo oral, dar o cu. E ainda puxou uma setinha e escreveu assim, cu não tem acento, que eu achei válido, inclusive. Porque monossílabas tônicas terminadas em U não tem acento gráfico, sabe? Então essa parte eu falei, pô, essa parte foi legal, né? Mas o resto, assim, ele colocou umas coisas, eu nem anotei todas aqui, que tem muito a ver, inclusive, com essa sexualização infantil, né? E às vezes eu até acho, Carinha, eu gostaria de saber de você, os pais não sabem que isso aqui está acontecendo. É claro que esse é um caso extremo, né? Existem o que eu prefiro, inclusive. Eu prefiro que seja algo estapafúrdio, assim, do que seja aquela coisa mais velada e mais sutil. Mas com a sua experiência agora no Instagram, você acha que os pais, pelo que você tem percebido, sabem o que está acontecendo? Eles chegam a você muitas vezes assim, Karen, obrigada por me mostrar esse mundo que eu nem desconfiava que existia. A maioria das vezes é assim. É assim que acontece. Os pais chegam e falam, eu não tinha noção. Porque eu até gostaria de deixar uma coisa bem clara. Existe uma diferença entre doutrinação e lavagem cerebral. Isso que a Isabela fala, né, do professor com a camisetinha do Paulo Freire, isso é uma doutrinação, isso é explícito. O que acontece hoje com as nossas crianças e com os nossos adolescentes é uma lavagem cerebral. Porque a falta de conteúdo, né, ou essas pautas, né, que geralmente eu não chamo de conteúdo, eu chamo de pauta. Elas são trabalhadas em conteúdos, vamos supor, vai estudar o verbo to be, né? Ele vai estudar o verbo to be em cima de um texto que vai atacar o agronegócio. Eu vou falar do agronegócio porque, né? Sim. Ou ainda, vai estudar o verbo to be com um texto feminista. Então, condiciona o aluno a raciocinar o verbo to be naquela pauta. Ele poderia escolher um texto qualquer, mas existem as pautas. Eu chamo de pauta, não sei se existem outros nomes, mas existem as pautas que você mais encontra no material didático, e é isso que eu alerto aos pais. Às vezes o pai ele fica preocupado com isso que você falou, do professor que chega e coloca lá o fio terra, né? Só que o problema maior está na subversão dos valores que está acontecendo pelos materiais didáticos em relação a outras questões, como o feminismo, como essa questão racial, que os pais não dão muita bola. É muito mais velado ali, é muito mais diluído, talvez num texto. Você tem que ter um feeling ali para o pai ter que olhar aquilo e falar, nossa, isso aqui... É complicado. Tem uma pauta ideológica por trás. Porque o que está acontecendo é assim, Lara. Os pais só estão percebendo que tem alguma coisa errada quando chega lá a filha, vou usar meu lugar de fala, tá? Tem a filha feminista do sovaco cabeludo, cabelo verde. Quando já passou por tudo. Lutando contra o patriarcado, vegana. E a mãe fala, mas onde é aconteceu? Que eu errei. Porque a gente sempre deu uma educação muito boa para essa menina, ela estudou nos melhores colégios. Então, amiga, mas você foi até o colégio, saber o que a sua filha está estudando? E tem uma coisa que eu falo, que assim, nesse movimento, eu não gosto de falar contra o professor ou contra a escola, né? Ou contra o material didático. Não. É assim, pais, voltem para casa, como eu já falei, porque o problema está no material didático, na falta de conteúdo. Tem professor que doutrina? Tem. Isso aqui nós temos a prova viva de que tem. Mas também tem os professores, como a Lara falou, que eles não sabem. Né? Porque o professor, eu não lembro o estudo, acho que o professor brasileiro lê 1,5 livro, ainda tem 1,5, se não me engano, por ano. Gente, 1,5 livro por ano? Meu filho lê um livro, assim... Por mês, assim, no mínimo. Entende? Então, assim, o professor brasileiro, ele não tem preparação. Ele pega o material didático, ele vai seguir aquilo.